Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, Santo de Israel. Glória a Jesus. Aleluia. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Louvado seja Deus.
rege a terra, que conhece a terra, que conhece a humanidade. Deus nunca deixou de cuidar de Israel, Deus nunca deixou de cuidar do povo eleito. Israel foi eleito, Israel é o povo de Deus. Louvado seja Deus. Queira ou não, Israel constituiu, Deus constituiu Israel como o povo que ele escolheu. E nós somos o herdeiro de Cristo, nós somos gentil, nós somos alcançados pela graça de Jesus. Louvado seja Deus, pelo reconhecimento de Jesus no sacrifício da cruz. Louvado seja Deus. Então, Israel nesse período estava passando por um tempo de esfriamento. Diga comigo, esfriamento. O povo estava passando por um período de distanciamento de Deus. Não tinha mais aquela busca, não tinha mais aquela conexão. Estavam deixando de confiar no Senhor. Aí Deus falou: vou ter que olhar para a terra novamente e ver um coração ali, né, que seja disposto. Ou talvez já o veio também, que Deus fala, né? O próprio Deus fala: eis que eu te conheço desde o. Que se ele conhece Deus bem, então foi ele que enviou. Ele que já. Deus é tremendo. Louvado seja Deus. E com Ezequiel não foi diferente. Aí Deus vai ter um diálogo com Ezequiel. A intimidade de Deus. A intimidade de Ezequiel com Deus, né? A ponto de Deus vir. E aqui nesse primeiro versículo a gente vê Deus falar. Ele fala assim: ó, veio a mim, ou veio sobre mim, a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito, louvado seja Deus. Veja bem, que o ser humano sem o Espírito de Deus, ele está caminhando em passos largos à sua própria destruição, caminhando rapidamente para o inferno. Mas Deus, ele vai levantar alguém para fazer segundo a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus é o quê? Deus é matéria? Deus é matéria? Deus é Espírito. Ele se fez 100% homem através de Jesus, mas ele é 100% Espírito. Então, ele leva Ezequiel em Espírito, ele leva Ezequiel em sono profundo para conversar com Ezequiel. Para mostrar, para expor para Ezequiel um povo frio, um povo desordeiro, um povo que estava afastado de Deus. Mas Deus não vai permitir que esse povo se separe da presença. Louvado seja Deus. Enviou o profeta Ezequiel, aleluia. E ele diz assim: ó, eis que me fez sair do Espírito. Porque quando você sai do Espírito, o Espírito te revela as coisas. Aleluia. Não tem como o Espírito te revelar nada na carne. Pode falar, bate comigo, bate na igreja, bate no que você quiser. O Senhor não dá na nossa vida. Louvado seja Deus. Amém? Então ele fala: ó, sai do meu Espírito. Aí ele diz assim: ó, do Senhor, o Espírito é de quem? O Espírito é do Senhor. O Espírito é do Senhor. E ele faz assim: ó, e me pôs no meio do vale que estava muito cheio de ossos. Fala para mim. Ossos, o que representa para você, ossos? Se eu perguntar para você, agora, se a gente se deparar com um esqueleto, se deparar com alguém que foi exumado do cemitério, dentro daquele caixão, já não tem mais carne, já não tem mais vida. Então, o osso que representa o fim de uma vida terrena, o fim de
alguém que já se foi, alguém que até hoje está morto, já não tem mais vida. Quem está entendendo? Poço representa o que morre. Poço representa o fim da vida humana, da vida na terra. Não tem mais. Deus põe ele ali, coloca ele no meio do vale, dá uma volta com ele, né? Depois no meio de um vale que estava cheio de ossos, vai mais junto. E me fez passear. Imagina, aqui foi em visão. Ezequiel não estava, porque Deus não tira a consciência. Porque se Deus tirasse a consciência, Ezequiel não tinha poder nem relatar isso. Quem perde a consciência um dia, deixa eu falar aqui algo com vocês. Alguém aqui já foi essas coisas erradas aí, de macumba, essas coisas aí? Eu fui pequeno, né? Mas tinha uma rapaz me relatou que quando aquela pessoa que está ali com alguém com o espírito maligno, ela precisa o quê? Escrever. Porque a própria pessoa, depois que ela volta em si, ela não sabe o que aquele espírito foi. Ele rouba a consciência. Ele rouba a consciência. Uma pessoa possuída, se ela cair no chão, ela prontar, fazer o que quiser. Ela não tem consciência. O demônio ele rouba a consciência. Ele precisa entrar e tira a consciência da pessoa para que ele possa usufruir daquele corpo. Oi? Faz o que ele quer. Aí a pessoa fica toda doída, toda machucada e não sabe, pergunta até ela se ela lembra depois de alguma coisa. Porque o adversário, a Bíblia fala que ele arromba. Não pede permissão, ele arromba para ele entrar. E é o inimigo que deixa rastro. Mas por quê? De Deus, permissão. Então, aqui, e me fez passar em volta, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale. Eram muito rostos, eram muito cadáveres ali. E isso em visão. Não é isso que era no primeiro circular? Que o Espírito do Senhor trouxe a Ezequiel no sono profundo, mostrar para ele que havia muito vale de ossos. E você vê que aqui ele está relatando, ele está contando o que Deus fez com ele. Agora pega uma pessoa que foi para uma outra entidade, vê se ela vai conseguir contar muito mais. Mas aqui, Deus está mostrando que ele não tira a consciência. Se alguém um dia falar para você algo que é da parte de Deus e depois ela esquecer, vamos cuidar. Porque Deus não tira a consciência. Deus te traz a existência no mundo espiritual para você ver que a matéria é como vale ali, mas o espírito é para a eternidade, tanto para a salvação da terra quanto para a condenação. Quem está entendendo? Está passeando, está mostrando. Vou dizer, vem cá, amigos. Vamos supor que essas cadeiras, vamos fazer algo profético. Olha só Deus você do Ezequiel mostrando essas cadeiras vazias. Está vendo, Ezequiel? Esse monte de ossos secos aí. Deus. Aleluia. Está vendo, Ezequiel? Vários ossos secos. Seco. Ali vai vir. Ezequiel deu um passeio. Não é isso que Deus está falando aqui? E me fez passar em volta deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face daquele vale. Eu consigo executar isso aqui. Eu consigo
aumenta a gravidade do osso, fica mais sequíssimo, mais difícil. Pega alguém que já se partiu há muito tempo, vai lá no caixoteiro e você está explorando o osso. Seco, sequíssimo. Então isso aqui significa que Deus está mostrando para Ezequiel, se está seco, se está sequíssimo, o que Deus está querendo dizer com isso aqui? Ó, faz tempo que esse povo morreu. É forte. Aleluia! Faz tempo, olha só. Mas, para um bom entendedor, na palavra passa, não é verdade? Deus está mostrando que esse povo aqui está afastado de Deus faz hora. Porque ele está aqui, ó, se referindo, está sequíssimo. Louvado seja Deus. Vamos mais um, para nós entendermos o poder de Deus. Louvado seja Deus. Ele me disse, olha só, ele vai fazer uma pergunta. Deus é o quê? Que eu disse, é o quê? Espírito. Tirou Ezequiel para um sono, para que ele pudesse revelar o mundo espiritual de Ezequiel. Só que ele vai colocar Ezequiel no lugar do quê? De homem novamente. Eu gosto que vocês prestem atenção, eu vou perguntar para vocês. Olha só, Deus colocar Ezequiel no lugar dele, olha só. Que ele está mostrando, mas ele está mostrando, você é homem, Ezequiel. Filho de quê? Filho do homem. Natural. Mas eu chego até arrepiado quando eu revelo. É verdade. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Olha a pergunta que Deus está falando. Olha a pergunta que Deus está falando para Ezequiel. É claro que essa resposta fugiu do controle de Ezequiel, mas
Louvado seja Deus. Vamos profetizar? Hoje eu tenho um profeta, fiquem comigo. Aí você vai andar, aí agora você vai recuperar. Vai profetizar sobre essas cadeiras. Você crê? Você crê? Então levanta a mão e profetiza sobre essas cadeiras. Profetiza sobre essas cadeiras e diz: cadeiras. Que vidas estão sentadas aí. Ouve a palavra do Senhor. Ouve o Senhor. Profetiza. Profetiza. Deus palavra do fé dessa noite em nome de Deus. Louvado seja Deus. Profetiza sobre algo que talvez para você seja impossível. Porque aqui é uma situação provável, é impossível. Talvez para você, esses lugares podem ser impossíveis de alguém sentar e preencher, mas para Deus, se essas pessoas que forem de fato ocupar essas cadeiras, elas possam ouvir, aonde elas estiverem, a voz de Deus. Para que elas possam voltar a ser destruídas da sua vida. Eu nunca vi de busca do Senhor. Você ouve a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E aí vamos ver o que vai para a continuidade. 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Ele mandou que os ossos ouvissem a voz do Senhor e disse: diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e entrar sobre vós o Espírito, e rapaz, como é que vai entrar Espírito em osso? Se levantar um osso aqui, esqueleto, todo mundo corre. Precisava ser restituído aqueles ossos. Sim ou não? Sim ou não? Se eu ficar só o osso aqui, tem como entrar o Espírito aqui? Vamos lá. Outro. E porém, aí Deus vai restituir. Deus vai restituir aquilo que era impossível aos olhos dos homens. Deus manda Ezequiel profetizar. Primeiro ele pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver?
está pondo carne, quem está pondo leite. Louvado seja Deus. Ele está então despertando aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. E aí ele vai então liberar uma palavra que, se você colocar carne nele, se não tiver espírito, continua o quê? Ajuda, gente, sabe? Um corpo físico sem espírito é o quê? Corpo. Um corpo sem espírito, sem alma, ele continua morto. Ele precisa do quê? Do espírito. Louvado seja Deus. Quem está entendendo aqui no plano?